Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre os cálculos que envolvem as dobras cutâneas. Utilizando o somatório das 4 dobras cutâneas, sendo elas a prega cutânea tricipital, a prega cutânea bicipital, a prega cutânea subescapular e a prega cutânea suprailíaca, é possível realizar uma estimativa do percentual de gordura corporal total. Isso pode ser feito por meio da equação de Siri, de 1961, da equação de Brozzek, de 1963, ou da utilização de uma tabela, de 1974. Porém, o uso dessas equações para estimar a gordura corporal total podem acarretar erros de predição, por volta dos 5%. Então, começando pela equação de Siri de 1961, essa é a fórmula utilizada. Mas antes de realizar essa fórmula, nós precisamos fazer o cálculo da densidade, que podemos ver nessa tabela, que as fórmulas variam dependendo da idade e do sexo do paciente. Na equação da densidade, nós podemos ver o log de x1. x1 é o somatório das 4 dobras cutâneas, que são a tricipital, bicipital, subescapular e suprailíaca. Aí nós fazemos o somatório delas, que é o x1, e fazemos o log desse resultado. Então, para entender melhor a equação de Siri, vamos fazer um exemplo, com o somatório das dobras, totalizando 80, paciente do sexo feminino, com 52 anos. Primeiro, nós vamos fazer a fórmula da densidade. Vamos fazer o cálculo do log, que nos dá esse resultado. Aí nós fazemos a multiplicação e depois a subtração, que nos dá esse resultado. Lembrando que no cálculo da densidade, devemos sempre utilizar 4 casas depois da vírgula. E agora que nós já temos o valor da densidade, podemos fazer o cálculo do percentual de gordura corporal total. Então, realizando os cálculos, nós obtemos esse valor de 39,32%. E para dar o valor em percentual, que é o valor final, teremos apenas 2 casas após a vírgula. Após obter nosso resultado, nós devemos fazer a classificação e a interpretação. E para isso, nós vamos utilizar a tabela de adaptado de Hayward 2004. Então, para o nosso resultado de 39,32 para o paciente do sexo feminino entre 35 e 55 anos, nós podemos ver que o seu resultado foi maior do que 38, ou seja, obesidade. Então, a nossa classificação fica: segundo o adaptado de Hayward 2004, a paciente é classificada como obesidade. A paciente possui excesso de gordura corporal e, por isso, as chances de desenvolver condições crônicas não transmissíveis estão aumentadas. Podemos inferir que a dieta dessa paciente apresenta excesso de calorias. Agora, falando sobre a equação de Brozzek de 1963, essa é a fórmula que nós vamos utilizar e também temos que fazer o cálculo da densidade igual à equação de Siri. Vamos novamente fazer um exemplo para conseguir entender melhor. Dessa vez, o somatório das dobras totaliza 69, paciente do sexo masculino, com 41 anos. Os cálculos são realizados do mesmo jeito, na fórmula da densidade, sempre utilizando 4 casas após a vírgula, e no percentual de gordura corporal total, o que muda é a fórmula, mas o cálculo é realizado do mesmo jeito. Percentual de gordura corporal total, nesse caso, totalizando 28,07%. Nesse caso, para a classificação, nós vamos utilizar a tabela de Gallagher et al. 2000. Então, para o nosso paciente do sexo masculino, de 41 anos, ou seja, entre 41 a 60, com um percentual de gordura corporal total de 28,07, ou seja, maior do que 27, podemos ver que ele se classifica como obesidade. Então, nossa classificação fica: segundo Gallagher et al. 2000, o paciente foi classificado como obesidade. O paciente apresenta maior quantidade de reserva de gordura, ou de gordura corporal ou de tecido adiposo, do que o recomendado para sua idade e sexo. Por isso, tem maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares e condições crônicas não transmissíveis. Podemos inferir que a quantidade calórica está acima do recomendado para sua idade e sexo. E agora nós vamos falar sobre a tabela de Durnin e Womersley, 1974.
Aqui é um pedaço da tabela, eu não coloquei ela inteira. O somatório das pregas vai além do que 75 e ela também é dividida em idade e sexo. Para ela, nós precisamos somar as 4 pregas, que são a bicipital, tricipital, subescapular e suprailíaca, e olhar na tabela. Então, vamos fazer um exemplo. Nesse caso, o somatório das dobras é 64, paciente do sexo masculino, com 25 anos. O primeiro modo de obter esse percentual é realizando uma média. Como o somatório das dobras foi 62 e esse valor não está presente na tabela, nós vamos ter que fazer a média. 62 está entre 60 e 65. Então, para a idade e sexo do nosso paciente, nós vamos fazer a média entre esses dois valores, sendo 21,2 mais 22,2 dividido por 2, que nos dá um percentual de gordura corporal total de 21,7%. O outro método de encontrar esse percentual é o método direto. 62 está mais próximo de 60 do que de 65. Então, nós podemos apenas pegar o valor de 60 para o sexo e idade do nosso paciente, que é 21,2%. Agora nós vamos falar um pouco de gordura corporal. A partir do valor do percentual de gordura corporal total, que nós calculamos pela equação de Siri, equação de Brozek e pela tabela, é possível calcular a gordura absoluta e a massa magra. E por que isso é importante? Isso é importante porque quando se avalia a composição corporal de um indivíduo, principalmente quando ele associa tratamento dietoterápico a uma atividade física, deve-se sempre utilizar para melhorar a avaliação a massa gorda em quilos, ao invés do percentual de gordura corporal. E aqui chegamos ao final dessa aula. Obrigada!